Como utilizar corretamente as tags main, section, article e aside em um documento HTML. Esse é o objetivo desta aula, onde a gente vai analisar aqui as tags estruturais do HTML. A gente está fazendo essa sequência de videoaulas, onde a gente está explicando cada parte do documento HTML, e hoje nós vamos tratar desse importantíssimo assunto, que é a maneira correta de você fazer a estruturação de uma página utilizando essas tags estruturais que foram introduzidas a partir do HTML5 e que, de certa forma, substitui a tag div, que era uma tag antiga. Antiga não, né? O uso dela era antigo, né? Porque ela ainda continua sendo usada, contudo com uma diferença, né? Anteriormente, antes das tags main, section, article, enfim, das tags estruturais, do header, a gente usava div para tudo, né? E agora não, agora a gente tem tags específicas, cada uma para ser utilizada no seu devido lugar. Então a gente vai analisar aqui esta página. Ela é um documento HTML, onde eu tenho aqui inicialmente um header, né, com o cabeçalho da página. Esse header tem aqui um título, né, uma chamada aqui, né, um subtítulo, por exemplo. Eu tenho um nav, que é a barra de navegação. Então, na verdade, aqui eu tenho o cabeçalho do documento HTML. E aqui embaixo eu tenho a tag main, que eu vou mostrar aqui, ó, que ela vai descer até aqui embaixo. Essa tag main é essa parte aqui que nós vamos analisar. E depois lá embaixo eu tenho um footer. Então, olha só, estruturalmente eu tenho header, cabeçalho, tenho footer, rodapé, e no meio do meu HTML eu tenho main, que é o corpo principal do documento. Ok? Então essa é uma maneira correta, vamos dizer assim, de você organizar o seu documento HTML. Cabeçalho, meio e rodapé. E aí, aqui dentro eu utilizei, além do main, né, então o main, para que serve o main? Já vamos fazer algumas definições. O main serve para definir o conteúdo principal da página, tá? Basicamente isso. Normalmente, o header ele vai se repetir em todas as páginas. O footer também vai se repetir em todas as páginas, portanto, eles são conteúdos normalmente estáticos. Já o main não, o main ele vai mudar para cada página. Para cada página do seu site, você vai ter um conteúdo diferente para o main. É por isso que ele é diferente das demais tags, porque ele vai sinalizar, né? Ele vai sinalizar essa parte que é o conteúdo principal. E a pergunta é, bom, mas vai sinalizar para quem, né? A gente precisa entender que um documento HTML, antes dele ser lido pelo usuário, porque o usuário ele vê o resultado, né? Ele vê a página pronta. Mas antes que isso aconteça, ele precisa ser lido pelos navegadores, né? Os navegadores leem o código HTML e são os navegadores que montam a página. Então, a página montada que o usuário vê, ela é resultado da interpretação que o navegador faz do código HTML que você entrega para ele. Então, se esse código está mal estruturado, o navegador vai tentar ao máximo mostrar a página ali para ele, tá? Para o usuário. Pode ser que o usuário nem perceba problema nenhum, mas o navegador pode perceber. Aí você pode dizer, mas desde que fique bom para o usuário está ok. Não é bem assim. Uma página mal estruturada ela pode trazer outros problemas também. Um exemplo clássico é os sites de busca. Os sites de busca também leem uma página HTML para indexar o conteúdo. Então, quando uma página como essa está bem estruturada, então o mecanismo de busca chega aqui, ele vê que tem uma tag main, ele sabe que esse é o conteúdo principal, tem aqui uma section, ele sabe que isso aqui é uma seção, tem aqui o article, ele sabe que esse aqui é um conteúdo, o conteúdo único da página, né? Então isso ajuda o mecanismo de busca a entender o seu código e consequentemente isso pode te ajudar inclusive na própria classificação que você recebe lá, tá? Então é isso. Então o main vai definir essa seção principal. E o section, para que ele serve? O section define uma seção, tá certo? Ele define uma seção
Então aqui, ó, eu coloquei aqui um H2, né, como uma seção da página, eu coloquei aqui uma data, um texto, coloquei um card. Veja que aqui, ó, eu usei div, porque eu queria apenas criar um card aqui, um conteúdo diferenciadozinho, só que eu não tenho uma tag estrutural para um card, para um cartão. Então, nesse caso, eu uso o div. Mas isso está dentro de uma seção. Esta seção aqui, por exemplo, ela poderia ser duplicada. Ó, vou duplicar ela aqui. Eu tenho agora, ó, duas seções. Isso é possível, tá certo? Tem uma seção e tem outra seção. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo a minha página em partes, né? Então, essa seção aqui poderia ser, sei lá, uma seção de produtos, aqui os serviços, né? Poderia ter uma terceira seção dos, sei lá, dos testemunhais. Se você vai ver esse tipo de página, quando você está navegando uma página, e você vê claramente que ela está dividida em seção. Geralmente página home, né? Geralmente página home, as pessoas colocam ali uma introdução falando basicamente sobre os produtos com um link para os produtos. Depois mais embaixo os testemunhais, depois mais embaixo forma de contato, às vezes tudo numa única página. Cada uma daqueles assuntos, né, eles estão dentro de uma section, ou deveriam estar dentro de uma section, né? Então, para isso que ela serve. E o Ártico é um pouquinho diferente. O Ártico, eu coloquei ele aqui, mas o ideal é que ele nem estivesse aqui. O Ártico, ele poderia estar numa página separada, né? Sem aqui a section. Deixa eu tirar aqui. Ó, ele poderia estar... Vamos imaginar que eu tivesse aqui esse link, ó, esse Saiba Mais. Eu cliquei nesse link dessa seção e aí ele foi para uma próxima página e nessa próxima página ele estivesse assim, ó. Então, dentro da seção principal, eu tenho o Ártico. O Ártico, ele vai indicar que esse conteúdo é um conteúdo único, é o conteúdo principal, né? Aqui eu tenho o corpo, né? O main é o corpo do documento. Mas o Ártico define o conteúdo único, que é diferente do section, que eu posso repetir. O Ártico, geralmente, não. O Ártico eu devo ter um por página. Seria o ideal, para indicar que isso aqui, ó, se fosse um site de notícia, vamos dizer assim, ó, essas seções eu poderia criar aqui as notícias, né, com os links, saiba mais, e quando eu clicar, eu ir para uma página da notícia, aí eu teria um artigo onde aqui eu teria o título da notícia, o conteúdo da notícia, ou seja, a notícia em si, ela estaria dentro de um artigo. Né? E na section eu usaria para fazer as chamadas, né? Aquelas populares chamadas que a gente encontra quando você clica e vai para a notícia. Então, o artigo, deixa eu voltar aqui, ele é usado geralmente nesse sentido, né? Muito indicado para páginas que contêm aí bastante texto, né? Faz bastante sentido a gente utilizar. Posso utilizar dessa forma aqui, section e artigo numa mesma página? Posso, não tem problema. Então eu poderia muito bem ter isso aqui, ó, como a notícia, mas aqui, ó, antes ou depois da notícia, eu poderia ter algumas seções também, não teria problema nenhum. Tá? E isso é possível, depende de como a página ela vai ser estruturada. E por fim, eu tenho aqui o aside. O aside ele é usado para um conteúdo complementar, uma informação adicional. Na verdade, essa tag aqui, creio que ela foi pensada em uma época onde a gente tinha as barras laterais, onde a gente produzia os sites com conteúdo centralizado e uma barra lateral. E o aside seria, então, esse conteúdo para essa barra lateral. Mas com a questão dos celulares, né, dos layouts responsivos, a gente acaba hoje tendo uma página fluida, né, uma página fluida em uma única coluna, às vezes, e o aside acaba ficando lá embaixo mesmo, como um conteúdo complementar. Então, é normal, especialmente notícia. Né? Você termina de ler uma notícia, lá no final você pode ter uma série de outras notícias relacionadas, você pode ter outras chamadas ali, então o aside é indicado para isso. Né? Lembrando que todas essas tags são tags semânticas, isso elas têm um significado, conforme eu já expliquei aqui. Quando um mecanismo de busca, quando um site, um navegador,
um dispositivo qualquer que vai ler essa página, ele encontra cada uma dessas tags aqui. Essas tags, além de elas serem estruturais, ou seja, delas agruparem o conteúdo dentro dela, elas são semânticas. Então aqui ele sabe que article é o conteúdo principal, ele sabe que a side, o que está aqui dentro, é um conteúdo adicional, né, complementar, e ele sabe que o que está em section é parte de uma seção, é uma divisão, né, onde tem aqui dentro agrupado um determinado assunto. Né? E essas seções, se ele encontrar mais que uma, ele vai entender que eu estou agrupando assuntos diferentes ali dentro dessas seções de páginas. Né? Então, são tags semânticas, em primeiro lugar, são tags containers, ou seja, elas são usadas para agrupar conteúdos, né? E são tags estruturais, porque normalmente são elas que definem toda a estrutura da página. Normalmente você pode criar, por exemplo, ó, você poderia fazer desta forma aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para você ver, ó, sem conteúdo nenhuma. Se você quiser fazer uma boa estruturação, ó, você pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui também. Ó, você pode fazer isso aqui, ó. Vou tirar aqui do footer também. Se você quiser começar uma página fazendo isso, não tem problema. Primeiro você faz toda a estruturação, ó, definindo o header, o nav aqui dentro. Então você já definiu os containers, né? É como se fosse uma grande carcaça. Você criou uma grande carcaça e agora você vai vir inserindo o conteúdo. Qual o conteúdo que vai dentro do nav? Qual o conteúdo que vai vir nessa section? Qual o conteúdo vai vir nessa section? E o article? Então você pode fazer isso aqui, né? Você tem ele validado estruturalmente e aí você vem fazendo agora o enchimento. É como você construir uma casa, né? Você faz as colunas primeiro, né? Você armou a casa, ela está em pé, ela está estruturalmente ok, mas depois você tem que vir fazer os fechamentos, né? Fazendo as paredes de fechamento, colocando as janelas, as portas, enfim, fazendo ali todo o acabamento dela. Pode ser feito dessa forma, né? Não é tão comum fazer isso, do jeito que eu estou mostrando aqui, mas isso pode ser feito, tá? Para efeito didático, se você quiser uma estruturação melhor, você pode fazer assim, não tem problema nenhum. O importante são tags estruturais, portanto, todas elas exigem abertura e o respectivo fechamento, né? São tags semânticas, ou seja, é preciso entender se você está usando a side aqui, você deve colocar um conteúdo complementar. Mas eu quero colocar um conteúdo qualquer aqui. Ok, vai funcionar. Só que ele vai ser lido como um conteúdo complementar. Tá? Então, se um mecanismo de busca estiver lendo a sua página para tentar entender ela, e a partir daí, por exemplo, supondo que você tem uma palavra-chave importante, principal aqui dentro, ó, ele não vai dar tanta, talvez, né, ele não dê tanta importância para ela, porque ela está como um conteúdo adicional. Então, se ela é importante, ela deveria estar aqui dentro do artigo, para dizer que isso aqui é conteúdo da página, é sobre isso que eu estou falando, né? Então, ou você coloca lá no rodapé apenas. Então, o rodapé, ele sabe que é um conteúdo que vai ficar repetindo em todas as páginas, né? Então, ele não vai dar o mesmo peso naquela palavra se ela tivesse aqui dentro, né? Então, são esses detalhes que precisam ser entendidos, e esse é o significado de uma tag semântica, porque ela diz para quem está lendo, para o mecanismo, para o dispositivo que está lendo, o que é aquele conteúdo. Não é apenas um agrupamento de tags, mas aquele agrupamento de tags tem um significado específico. Ok? Então, é isso. Então, nós temos aqui essa seção principal com essas tags, e espero que isso tenha ajudado você a começar a compreender como você deve estruturar a sua página, e eu vou fazer outros vídeos ainda falando sobre isso. Eu quero que você acompanhe aqui no canal, inclusive se você não se inscreveu, inscreva. Meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor de programação há mais de 20 anos, e nesse canal eu estou dando dicas básicas, né, para quem está começando, propondo aí uma linguagem simples e mais fácil de entender. Se você ficou até aqui, eu agradeço, e acompanhe outros vídeos aqui do canal. Muito obrigado.